Um mergulho na poesia brasileira. O poeta Anderson Braga Horta, nosso entrevistado de hoje, em seu novo livro Proclamações, reúne artigos e conferências onde analisa a obra de outros poetas, desde clássicos como Castro Alves a esquecidos como Olegário Mariano, até contemporâneos consagrados como Ledo Ivo. Sobre todas essas vertentes poéticas gira nossa conversa. Na Dica de Leituras, mais poesia na análise dos livros O Uso do Punhal, de Álvaro Alves de Faria, e O Futuro Tem o Coração Antigo, de Celso Borges. Agora vamos conversar com Anderson Braga Horta. Anderson, vamos falar de poesia. Né? Você como um grande poeta, mas você está lançando Proclamações que, mais que uma análise necessariamente sobre poesia, é uma homenagem a ícones da poesia. E aí é interessante, porque você vai de Castro Alves ao Joanir de Oliveira, que é menos conhecido, que é um poeta nosso colega daqui de Brasília. Dizer, como é que nasce a ideia desse livro? Como é que nascem os textos desse livro? Olha, o Castro Alves começa, né? É o primeiro trabalho. E a ideia de escrever esse trabalho sobre Castro Alves foi o fato de que um poeta de minha predileção, um poeta por cujo intermédio, na verdade, eu comecei a escrever poesia, porque quando eu li no Tesouro da Juventude o poema O Navio Negreiro, eu fiquei tão encantado, eu tinha meus 14 anos, que eu disse, eu também quero fazer esse negócio. Então, o Castro Alves está na raiz de minha vocação poética. Embora meus pais também fossem poetas, então são várias raízes, né? Depois vieram outras raízes, Bilac, etc. Depois vieram mais outras, Drummond, etc. Mas eu lia muito a respeito de um certo desleixo, de uma certa ignorância linguística de poetas como Castro Alves, e eu nunca concordei muito com isso. Então eu escrevi esse ensaiozinho para tentar mostrar que não é bem assim. E Castro Alves não é o ignorantão linguístico que muita gente quer fazer crer que fosse. Pelo contrário, ele, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias nem se fala, né? Esse é reconhecido, né? Como um cultor da língua. Tem muita balela nessa história de desleixo e de ignorância formal. O ensaio sobre Castro Alves, ele começa com uma provocação, né, que se chama Os Erros de Castro Alves. Originalmente, esses erros estavam entre aspas. Depois eu resolvi, não vou tirar as aspas, para o pessoal pensar que eu estou falando em erros propriamente disso. Depois vão ver que eu não concordo. Outros falam em erros dele. Eu estou exatamente tentando combater essa informação que me parece quase sempre falsa, em geral falsa. É porque aí essa questão dos erros, você levanta uma questão que é curiosíssima, porque não era só o fator linguístico, mas se falava em erros métricos, em erros de própria rimas pobres no Castro Alves, e você demonstra por todas as coisas de que não é bem assim, né? Quer dizer, a cultura poética de Castro Alves era muito sólida e muito... E o ouvido de Castro Alves, como o dos outros poetas românticos, estamos falando do período romântico, era um ouvido apurado. Esses erros métricos não existiram e não existem. Eles são devidos a erro de cópia, a distrações de copista e a questões até de ortografia. Quando reeditam a obra de um poeta do século XIX, é claro que vão reeditá-la colocando os termos, as palavras na ortografia atual. E especialmente quanto a nomes próprios, os nomes de países, por exemplo, costuma haver alguma diferença que acarreta uma diferença silábica, uma diferença métrica, que não está nos originais do poeta. É coisa que foi introduzida depois. Então, até nisso, o editor de poesia precisa ter cuidado até quanto a isso. E nem sempre tem. Às vezes estropia um verso,
simplesmente porque colocou na ortografia atual uma palavra. É um problema, né? É um problema. Também há um outro poeta que você, de sua eleição aqui, que é o Olegário Mariano, que é uma figura emblemática da poesia brasileira, né? Você chega a falar de uma dicotomia muito interessante entre a vida pessoal do Olegário, né, que era um homem bonito, envolvente e tal, para a poesia dele, que era meio penumbrista, ou pelo menos mantinha uma certa melancolia. A poesia tem muita tristeza, muita melancolia, e a vida dele parece que não era tão melancólica. Como você disse, ele era um cara bonitão, uma figura apolínea, dizem isso dele mesmo, e muita sorte com as mulheres, príncipe dos poetas, né? Não é um poeta de primeiríssima grandeza, mas também não é um poeta despiciando, não. Tem coisas muito bonitas. E não sei por que exatamente eu escrevi sobre Olegário. Sim, a dica, me lembro, os 50 anos da morte. Eu bati com essa informação, está fazendo 50 anos de morte, o Olegário merecia ser lembrado. Fiz um trabalhinho para ser lido na ANE, né, nossa Associação Nacional de Escritores, e está aí a origem dele. Muitos desses trabalhos foram feitos para ser lidos na ANE. No caso do Joanir, foi um trabalho feito por ocasião da morte dele, né? Joanir era um amigo da primeira hora de Brasília e um poeta que eu sempre considerei muito. Então eu escrevi aquela espécie de necrológio mais longo. Mesma coisa quanto ao Fernando. Sobre Fernando eu escrevi muito, e esse ensaio sobre Fernando é a reunião de tudo que eu escrevi sobre ele, né? Então saiu esse ensaio, talvez o mais bem logrado do livro, na minha própria opinião, talvez. E o Fernando era um grande amigo, um poeta irmão, e eu reputo um poeta de altíssima qualidade. Um poeta de grande valor que veio para Brasília e ficou... Ele tinha uma carreira poética promissora no Rio de Janeiro. Vindo para Brasília ficou meio distante do centro produtor, digamos assim, né? Ficou meio esquecido. Não merecia. Mas são 3 poetas que você aborda aqui que exatamente sofreram, digamos assim, este percalço durante a carreira, que é o Cassiano Nunes, o Fernando Mendes Viana e o Joanir. Né? Quer dizer, os 3, eles... o Cassiano, que é uma figura interessante, que terminou se conhecendo mais como ensaísta literário do que propriamente como poeta. Sim. A sua poesia foi menos discutida do que os seus ensaios, mas que era uma poesia de um valor muito interessante. Você debate isso no belíssimo artigo que faz em homenagem a ele. Uma poesia pequena do Cassiano, em volumes. Tem poucos poemas, mas tem poemas em geral breves, poemas líricos. Alguns, assim, eu gosto muito do Cassiano. Já veio para cá formado, né? Quanto ao Joanir é diferente. Joanir chegou aqui com um livro publicado, um livrinho que ele depois deixaria de lado, porque ele mesmo viu que era um livro imaturo. O Joanir se formou como poeta aqui em Brasília. Joanir é um poeta brasiliense nesse sentido. Mineiro, né, de Aimorés, mas alcançou a maturidade poética aqui em Brasília. E o Fernando já veio para cá, já tinha publicado a Proclamação do Barro, um livro forte. O Cassiano também já veio feito para cá. E outros que não estão no livro, como Domingos Carvalho da Silva, não vamos... E são objeto de livros anteriores. Agora, o Proclamações também, ele faz um trabalho que eu achei muito, muito pertinente. Você não faz um perfil biográfico dos homenageados, mas termina mínimo, pincelando, né? acaba pincelando os aspectos da vida dos homenageados, dos estudados, que de certa forma contribuíram para a sua formação poética. Quer dizer, você não dissocia a figura do poeta da figura pessoal, do homem histórico, do homem poético, né? Quer dizer, há um caminho que transita juntos aí também, né? Perfeito. Né? Quer dizer, como é esse trabalho também dentro do livro?
Eu não tenho nenhuma objeção a estudos biográficos e, ao mesmo tempo, estilísticos. Apenas nesses casos. Em geral, o meu objetivo é examinar a poesia, falar sobre a poesia e um mínimo sobre a vida. Um mínimo porque o leitor que vai percorrer essas palavras sobre um determinado poeta tem interesse em saber de onde ele é, onde nasceu, o que ele fez. Um mínimo de informação me parece necessário. E, de outro modo, eu enveredaria pelo biografismo, que é muito interessante, mas me parece que estaria deslocado no ensaio sobre poesia, em termos... seria exagerado, né? Fazer da carga na biografia, acabaria isso talvez prejudicando a análise e a exposição do poeta. Você faz um estudo aqui que me chamou muita atenção pela particularidade dele, que é uma análise sobre o namoro poético dos seus pais. Pois é. Quer dizer, como é que foi fazer também esse trabalho? É um trabalho de uma relação muito íntima, muito pessoal, né? Quer dizer, como é que foi fazer esse trabalho? Porque, de certa forma, envolve não só o analista de poesia, como o filho, né? Quer dizer, o objeto próximo, né? É o seguinte, como está dito ali, eles se conheceram em Carangola, onde eu vinha nascer, minha mãe era de Manhumirim, cidades próximas, se conheceram num ambiente cultural, num ambiente de colégio, num ambiente de poesia. Eram já ambos poetas. E houve essa curiosidade de trocarem juras por intermédio de versos, por intermédio da poesia. Muitos dos poemas que estão nesse ensaiozinho não figuram nos livros deles que eu organizei, postumamente, porque não são da melhor coisa que eles fizeram, mas estão ali por esse aspecto dialogal, amoroso, não é? Que me parece interessante. É uma obra, esse ensaiozinho, de fundamentação menos literária do que pessoal, amorosa. E é uma historiazinha que pode ter muito interesse para o leitor. Espero que tenha. Há também uma grande homenagem ao Ledo Ivo, né? Que era um grande poeta também, foi seu grande amigo, né? Seu amigo pessoal, né? E que é uma figura que, dentro da poesia brasileira, emblemática, porque embora tenha sido muito estudado, muito divulgado, ele terminou não tendo a repercussão pública que a poesia dele merece, né? Certo. Quer dizer, você, de certa forma, também dá uma certa olhada para esses aspectos todos da poesia do Ledo, né? Como é esse ensaio sobre o Ledo? Olha, uma tentativa de visão global, panorâmica, não é? De um poeta de grande valor, como você disse. Grande valor como romancista também, como contista e como ensaísta, um prosador excelente também. Mas era, sobretudo, poeta. Um poeta de aspectos múltiplos, muito interessante, muito bom de estudar, muito bom de comentar num trabalho desse tipo, porque oferece, ele dá assunto para a gente desenvolver, para a gente escrever. E foi baseado no tijolo que ele deixou, né? A sua poesia reunida, 1000 e tantas páginas, né? Uma brochura desse volume, né? Desse tamanho. Eu tinha alguns dos ensaios que estão aí, pelo menos um, o Guilherme de Almeida, foi feito por instigação do Ledo Ivo. Porque você não escreve sobre o Guilherme de Almeida? E é um poeta que me marcou também na minha adolescência por alguns daqueles sonetos amorosos. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia.
será tão loura e calma e vagarosa e bela, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a esta alba escura e fria. Aqui o adolescente ressurgindo, me lembrei de repente desse início de soneto. Então, o Guilherme de Almeida é um poeta interessante como sonetista clássico, digamos assim, neoparnasiano, e como modernista da primeira hora também. Um modernista não radical, um modernista que sabia fazer o verso medido, como Bandeira. Bandeira é um mestre todo, nós sabia tudo de poesia. Mas, então, juntou a instigação, a provocação do ler do livro com esse meu interesse pelo poeta. E nasceu assim o ensaio sobre o Guilherme, né? Que sobre também Guilherme é muito de Almeida. interessante. Agora, o ler do livro, que é até engraçado, porque ele lança aquele mais de 1000 páginas, aquela poesia reunida dele, que não é completa, né? Que não é Porque completa. depois ele lançou mais 2 livros de poesia. Né? Agora, o seu trabalho também, você tem um trabalho como em outras vertentes, como contista, como poeta e como tradutor também, né? Certo. Quer dizer, como é que está trabalhando? Pelo menos eu não tenho visto sua produção de contista. Como é que está esse trabalho e tal? Faz tempo que você não publica, pelo menos. Eu publiquei só um livrinho de contos, tirando uns opúsculos de 12 a 16 páginas, uns 2 opúsculos. Um deles até com continhos, meio crônicas, meio contos, traduzidos pelo Kurt Meyer-Clausen, né? Eu publiquei até em versão bilíngue. Mas o livro mesmo de contos eu publiquei apenas um, Pulso Instantâneo. Minha produção contística é infinitamente menor que a que é do poeta, que é do ensaísta também. E eu acho até o conto que eu pratico tem muita possibilidade com o poema. Não sei, alguns até poderiam passar por poemas, eu acho, não sei. O autor, quando se debruça sobre a própria obra, nem sempre está dizendo coisa com coisa. Mas eu penso isso. Eu sou um contista, não chego a ser bissexto, mas em relação ao poeta, sim. Escrevo pouco. E traduzir poesia de certa maneira, fazer poesia. Você apenas pega uma inspiração alheia. A inspiração é de outrem. Ele já botou aquilo em letra de forma, já botou em forma essa inspiração. Agora você tem que recriar aquele objeto poema na sua língua de maneira que ele pareça realmente um poema, que ele seja, nessa tradução, um poema, sem trair o espírito e aspectos de musicalidade, de expressão do autor. É difícil, mas dá um prazer semelhante, se não idêntico, ao prazer de compor poesia original. Então, desde cedo eu comecei a praticar a tradução de poesia e aqui, tardiamente, né, começaram a aparecer oportunidades de publicar. Então, eu desenvolvi esse lado tradutório, né, com amigos como Fernando Mendes Viana, como José Jerônimo Rivera, que já estiveram com você, com os quais eu estive aqui na sua presença há quanto tempo, né? Um bom tempo. Agora, o trabalho de tradução da poesia também, ele, de certa forma, é um desafio maior, porque há que se manter o ritmo, a métrica. Você traduz sonetos, né? Quer dizer, eu sempre lembro da solução do Guilherme de Almeida, que traduziu violino por violão, né? Porque para manter do francês, né? Para manter o ritmo, para manter a força, né? Quer dizer, como é que são essas soluções na tradução do poema? Isso muita gente pode dizer, isso são traições. São pequenas traições,
há um aspecto formal, mas o poeta aqui pratica essa pequena traição, como no caso do violões por violinos, ele está sendo mais fiel ao espírito do poeta original, ao espírito do poema, ao sentido musical do poema. Le sanglolon de violon. Não é? Se você traduzir o violino, seria curial, e muita gente tem traduzido, nada contra. Né? É bom que haja diversidade, é claro, mas me parece que há uma perda. Fonicamente, há uma perda. Então, violão, fonicamente, corresponde mais ao original, e não apenas fonicamente. A tonalidade da palavra violão, em relação a violino, é mais sombria, mais melancólica, mais de acordo com o espírito do poema. Então, eu aplaudo essa traição como não traição. Como acerto. Como acerto, né? Era o Guilherme realmente. Agora, isso é difícil, é uma opção que você tem que fazer muito bem fundamentado, né? O Paulo Bonfim me contava uma história que uma vez levou o Jorge Maltner para conhecer o Guilherme de Almeida, e quando o Jorge Maltner saiu de lá, disse: "Este homem é um bruxo." É verdade, era um bruxo. Isso, um bruxo ligado a Brasília, afinal, bem ligado a Brasília, né? Autor de um belo poema inaugural sobre Brasília. A bandeira de Brasília é feita por ele, as armas, né, brasilienses são de autoria dele. Ele era versado em heráldica. Né? Era uma figura maravilhosa, fantástica. Os poetas, em geral, são isso também, né, Anderson? Eles terminam sendo um pouco versáteis em tudo, como uma forma até de representar a sua própria poética, né? Os ensaios do Proclamações deixam muito claro isso, né? Essa certa diversidade de atividades do poeta acaba provocando novos poemas, né? Certo. É uma certa provocação também. Certo. E é normal que o poeta acabe se debruçando sobre seus colegas, no meu caso, seus colegas maiores, escrevendo sobre poesia também. Baudelaire já fazia isso e dizia isso, né? É normal. Maravilha. Anderson, obrigado por sua participação. Obrigado a você. A poesia e suas tensões. O poeta é um ser sempre à procura da razão de tudo, daí seus devaneios. Normalmente, tais inquietações nascem das circunstâncias que lhes surgem no cotidiano, como o passar dos dias ou mesmo o movimento contínuo das cidades. Álvaro Alves de Faria, poeta da chamada geração 60 paulista, em seu mais novo livro, O Uso do Punhal, lançado pela Escrituras, transita pelas angústias dos dias que passam. Não que haja nos poemas o gosto mórbido pela morte, antes se debruça sobre a urgência da vida. O poeta que se destacou na década de 1970 pela participação política e pelos recitais em praça pública, Álvaro está mais sereno. Não que sua poesia tenha perdido a preocupação política. Ela se tornou mais existencial, mais reflexiva, mais profunda. Houve um tempo em que eu cavucava na terra, arqueologia desnecessária em busca de meus restos mortais, confessa. E foi talvez nesta busca infinda que o poeta encontrou este novo ritmo, mais íntimo, mais forte, mais humano, no entanto, tão verdadeiro quanto sua lírica passada. Os poetas trazem em si o vício de dissecar o passado. Há neles uma constante busca daquilo que poderia ter sido, no dizer do poeta Manuel Bandeira. Celso Borges, poeta da novíssima geração, já conhece bem os caminhos desta procura. Seu novo livro, O Futuro Tem o Coração Antigo, lançado pela Pitomba, caminha pelas ruas de São Luís do Maranhão, catando os restos da cidade que o poeta deixou para trás quando arribou 10 anos antes, e o que encontra são réstias de um futuro ambíguo. Celso Borges divide sua vida na permanência em 3 cidades, São Luís, São Paulo e novamente São Luís, uma outra cidade, já marcada por escombros. Para esta nova visão, de olho no futuro,
é que escreve o longo poema que compõe este, O Futuro Tem o Coração Antigo. Um poema que dialoga com imagens difusas da cidade, num trabalho artesanal, que cria também um ritmo poético. Este diálogo permite ao leitor visualizar a vida que poderia ter sido, mas que se perdeu nas ruínas. Apesar disso, Celso nos oferece esperanças de um futuro com coração antigo e lírico. Para refletir sobre vidas e cidades, o uso do punhal, de Álvaro Alves de Faria, e O Futuro Tem o Coração Antigo, de Celso Borges. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.